Pessoal, para a gente dar início à nossa aula, nós vamos precisar de 3 miolinhos desse daqui, tá? Que nada mais é do que 3 pontos altos fechados juntos, separado por 4 correntinhas. Eu vou fazer aqui com vocês um. Eu vou pegar o meu fio, vou fazer o meu nozinho, vou ajustar. Eu vou começar dessa forma, tá? Você começa aí da forma que você achar melhor. Faço uma correntinha que vai ser a base onde eu vou estar fazendo todos os meus pontos aqui. Faço mais 2 para dar altura de meio ponto alto. Se você estiver começando com anel mágico ou com aquele anel de correntinhas, você sobe também 2 correntinhas para dar altura de meio ponto alto, porque nós vamos trabalhar com meio ponto alto, tá? Que nada mais é do que laçar a agulha, vai lá onde você vai estar colocando seus pontos e vai tirando o ponto pela metade. Quando você tiver 3, que é o que a gente precisa, tira todos juntos, fecha junto. 4 correntinhas de separação. Eu quero pedir desculpa, tá? Se algum iniciante não conseguir acompanhar a minha aula, eu tô aprendendo a ensinar, tá, gente? Então, de repente, a minha aula não vai ficar uma aula bem didática aí para iniciante. Mais 3 pontos altos fechados juntos. No mesmo espacinho ali. 4 correntinhas de separação. E mais 3 pontos altos fechados juntos. Laço, tiro a metade. Laço, introduzo a agulha, pego o fio, tiro a metade. Laço, introduzo a agulha pela terceira vez, tiro a metade. Agora eu tenho 3, então eu fecho os 3 juntos. 4 correntinhas para separar. E novamente eu repito isso aqui porque eu preciso de 4 bloquinhos, tá? 2. A minha posição aqui dificulta executar os pontos. Às vezes vocês vão ver aí eu com uma certa dificuldade para estar laçando a agulha, tirando, tá? Mas é por conta da posição. 4 correntinhas, fiz 4 bloquinhos, vou fechar aqui nessas 3 alcinhas daqui desse primeiro bloquinho. Fechar com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar meu fio. Vou estar aqui fazendo meus arremates e já volto pra gente dar continuidade. Agora, com a minha outra cor, tá? Que no meu caso aqui vai ser a salmão. Eu vou estar prendendo o meu fio aqui em um desses espacinhos do miolinho, porque eu vou estar fazendo agora o quadradinho da vovó, o meu famoso square. Vou subir 3 correntinhas, que equivale à altura do meu ponto alto, e vou fazer mais 3 pontos altos, mais 2 pontos altos aqui. A gente vai estar fazendo leques, tá? Em cada um desses espacinhos. Leque de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. 3 pontos altos. E separei com 2 correntinhas, fiz mais 3 pontos altos. Para separar um leque do outro, para ir para o próximo intervalinho, eu vou estar fazendo só uma correntinha, tá? Você vai fazer quantas for necessário aí para sua tensão de pontos, tá bom? Eu vou estar fazendo um leque em cada um desses intervalos, separados por uma correntinha. Quando chegar aqui, eu finalizo nessa terceira correntinha que a gente começou com um ponto baixíssimo. Caminho com pontos baixos, com pontos baixíssimos até o interior do leque. Vou fazer o meu e já volto. Fiz aqui como eu orientei vocês, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha onde eu tinha iniciado, caminhei com pontos baixíssimos para o interior do leque. Chegando aqui, eu vou subir 3 correntinhas para dar novamente a altura do meu ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos e vou repetir o leque, tá? 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Aqui vai ser leque sobre leque, tá? Onde tem leque, a gente vai repetir o leque. E aonde tem o espaço de uma correntinha,
a gente vai estar fazendo bloquinhos. Vou separar com uma correntinha, que é o que a atenção do meu ponto pede, e aqui naquele espacinho de uma correntinha eu vou estar fazendo um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Faço uma correntinha de separação e aqui dentro do leque vou repetir o leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Gente, eu acho que vai ficar meio rápido, tá? Porque quem não conseguir acompanhar, por favor, coloca aí no YouTube no modo lento, tá? Que vai dar pra você acompanhar direitinho. Ficou assim, gente. Eu vou fazer toda a minha carreira, vou chegar aqui, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi, vou caminhar novamente com pontos baixíssimos para dentro do leque, vou repetir leque sobre o leque, uma correntinha de espaço no meu caso, tá? E vou repetir aqui 2 bloquinhos de pontos, de 3 pontos altos, nesses 2 intervalos de correntinha, tá? Então, eu vou fazer essa carreira e mais uma. E na terceira carreira eu já vou cortar meu fio, vou arrematar e volto com vocês. Tá aqui, pessoal, fiz o meu squarezinho com 3 carreiras, tá? Agora eu vou estar pegando outro miolinho e fazendo mais um. Vão ser um total de 3, né? Eu vou fazer mais um, vou fazer até a segunda carreira. Na terceira eu volto com vocês que a gente vai estar unindo um ao outro, tá? Então, você pega aí seu miolinho, faz outro squarezinho desse até a segunda carreira. Na terceira, a gente volta junto aqui para estar unindo um ao outro. Voltei aqui com o meu square já na terceira carreira, já fiz o meu leque inicial. Vou estar fazendo aqui bloquinhos, né? Os bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Na minha tensão de ponto, tá? É uma correntinha. Para mim chegar aqui até o outro square, o outro leque, que é onde a gente vai estar unindo. Aí, aqui, eu só faço os 3 primeiros pontos altos do leque. Faço os 3 primeiros pontos altos, faço uma correntinha. Pego o meu square que tá pronto, vou aqui em um dos leques e vou unir com um ponto baixo. Se você quiser unir de uma outra forma, tá beleza. Faço uma correntinha de separação e volto aqui no meu square que eu estou terminando e completo o meu leque. Faço os últimos 3 pontos altos que tava faltando para completar o leque. Agora, não faço correntinha e vou lá no square que já está pronto. No primeiro intervalinho depois do leque, vou unir com um ponto baixo. Não faço correntinha de separação. Volto aqui no meu square que eu estou fazendo ainda e faço meu outro bloquinho de 3 pontos altos. Fiz, não faço correntinha, volto no próximo espacinho do leque, que já do square que já tá pronto, faço meu ponto baixo, não faço correntinha laço e venho aqui no último espacinho do leque que eu tô trabalhando. E aí, eu faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Bloquinho pronto, não faço correntinha. Venho aqui no último espacinho também do square que já tá pronto e prendo com um ponto baixo. Não faço correntinha, venho para dentro do próximo espacinho que é o leque. Faço os 3 primeiros pontos altos. Eu só faço correntinha na união quando é leque com leque. Aí, aqui sim eu vou fazer uma correntinha porque eu vou unir aqui no leque do square que já tá pronto. Faço de novo uma correntinha e termino o meu leque do square que eu estou trabalhando ainda. Fiz o leque, faço uma correntinha de separação e dou continuidade no meu leque que tô terminando.
Aqui eu vou dar continuidade, tá? Ficou assim, ó, a minha união. Fica desse jeito. Aqui eu vou dar continuidade nesse leque, né? Fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, leque sobre leque. Vou chegar aqui, vou finalizar ele aqui com um ponto baixíssimo, vou cortar o fio, vou arrematar, vou pegar o meu terceiro miolinho, vou fazer tudo que eu fiz. Vou fazer até a segunda carreira, na terceira eu vou unir ele com esse daqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo nas etapas anteriores, faz tudo direitinho que você vai conseguir. Como eu já falei, se tiver muito rápido, coloca aí no modo mais lento, aí no YouTube tem essa opção, que vai dar tudo certo, ok? Eu vou fazer o meu, vou arrematar tudo, vou voltar com os 3 squares unidos e pra gente iniciar o nosso bordado, tá? Façam de vocês aí que a gente já volta juntinho. Pessoal, voltei aqui com meus 3 squares unidos, tá? É muito importante que você faça todos os arremates, porque agora na parte do bordado a gente vai precisar de um pouco mais de... eu vou fazer com vocês com um pouco mais de tempo, e quando você já faz os arremates, você fica melhor para você tá bordando, tá? Quando você não tem outros fios soltos por aqui. Eu vou precisar colocar um fio de aproximadamente 2,5 metros na minha agulha. E vou dobrar ele, tá? Passar ele todo aqui na minha agulha. Aqui tem um nozinho aqui, mas isso aqui não vai me atrapalhar em nada, não. 2,5 metros aproximadamente. Não coloca menos, gente, para evitar de você ficar sem fio antes de terminar esse bordado. A gente vai bordar cada um desses squares separadamente. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Aqui tá o meu square com 4 leques. Eu vou introduzir a agulha em um dos meus leques, tá? Aqui, ó, na base aqui, ó, do primeiro leque. E vou atravessar a minha agulha, o meu fio pra frente, deixando uma partezinha considerável de fio aqui atrás para eu tá fazendo o meu arremate. Se você já quiser fazer um arremate aqui, é bom, tá? Para quem tá começando agora. Eu não vou fazer porque eu já tô com a técnica, né? Então, eu já faço prendendo aqui e depois arremato. Mas se você já quiser arrematar, você já faz aqui um nozinho e prende aqui, tá bom? Para não ficar soltando, porque quando a gente tá começando é mais difícil. Eu preciso passar o meu fio aqui, ó, nessa parte aqui. Porque eu vou vir com o meu bordado bordando pra cá. Se eu fosse vir pra cá, eu passaria esse fio nessa parte aqui do leque, tá? Então, se você for pra cá, você começa passando o fio aqui. Se você vier pra cá, começa passando o fio aqui. Eu tô falando isso porque, de repente, alguém que seja canhoto, né, vai precisar fazer assim. Então, eu atravesso a minha agulha e saio aqui, ó, no meio do leque. Saí aqui no meio... Nossa, tem que ter muito cuidado, gente, que, ó, o fio é grande, senão acontece esses transtornos aqui, ó, de você tá embolando, tem que prestar muita atenção. Eu seguro o fio e passo, não puxo demais e nem deixo frouxo. Esse fio aqui, eu vou subir aqui, ó, lá pro terceiro leque, tá? Vou introduzir minha agulha aqui no terceiro leque e vou passar o fio. Agora, eu preciso que o meu fio saia aqui, nessa lateral do leque e entre aqui. Então, eu vou passar a minha agulha aqui. A gente vai estar fazendo um bordado que vai parecer uns pezinhos de galinha. Tá? Agora, o fio precisa entrar aqui, ó. Só que quando eu vou entrar aqui, gente, eu vou dar uma dica. Não entra assim. Entra aqui, ó. Afasta um pouquinho aqui, ó. E entra aqui, ó. Tá? O seu bordado vai ficar mais bem acabado. Entrei aqui. Tá? Agora, eu vou ter que fazer essa lateral aqui. Então, a minha agulha tá lá atrás, ela vai sair aqui, ó.
Saiu aqui, eu vou introduzir ela novamente ali. Só que, como eu falei, não vou introduzir aqui, desse lado desse fio aqui. Eu vou introduzir sempre aqui, ó, tá? Que fica o efeito mais bonitinho, ó. Se você não introduzir ali, esse pezinho fica aberto, não fica fechadinho assim, ó. Agora, eu preciso trabalhar essa parte aqui do primeiro leque que a gente começou. Então, eu vou trazer a minha agulha, meu fio pra frente por aqui. E vou voltar aqui embaixo, ó. No pezinho do leque onde a gente começou. Introduzi, passei o meu fio. Agora, a gente tem que fazer o meio desse leque aqui, que a gente não começou ele pelo meio, né? Então, eu coloco a minha agulha aqui no meio dele, passo o meu fio pra frente. E vou voltar com ele aqui pra baixo, ó, no pezinho do leque. Ficou desse jeito. Agora, eu terminei aqui, eu preciso vir pro próximo leque, que é esse aqui. A minha agulha já está lá atrás, eu já saio aqui, ó, no pé do próximo leque que eu vou bordar. Eu desembolo meu fio. Aqui, a gente já vai começar pelo meio do leque. No começo, a gente já começa aqui, ó, pela lateral do leque. Aqui, no segundo leque que vai ser bordado, a gente já coloca o fio pelo meio. Introduzo a agulha e puxo meu fio para trás. Depois que eu puxei meu fio para trás, aí sim eu venho aqui para a lateral do leque. Volto a agulha para frente, porque o meu fio vai precisar passar aqui, ó, no bracinho, né? Digamos assim, do leque. Coloco a agulha para trás novamente, puxo o fio. Ficou assim. Agora, eu preciso passar para bordar o leque de cima. Então, eu volto a minha agulha para frente por aqui, passo ele para frente. Vou subir o fio lá pro terceiro leque. Passo ele para trás. Ele vai enrolando, né? Eu tento ir desenrolando. E agora, eu tenho que sair com ele aqui para fazer o bracinho, né? Pra fazer aqui a lateralzinha. Passo o fio pra frente, vou voltar aqui, ó. Gente, eu não volto aqui no terceiro leque, não, tá? Eu volto aqui, ó, lá no segundo leque. O terceiro leque é só pra apoiar esse fiozinho aqui do meio. Não vou passar aqui desse lado do fio, vou passar desse lado aqui, ó. Pra ficar bonitinho o meu bordado. Agora, preciso fazer esse lado do leque. A gente só borda o primeiro e o segundo leque. O terceiro, a gente só leva o fio lá para o pezinho, esse meiozinho ficar assim bem alto. Porque se enfiar aqui, não fica legal. Mamãe! Agora, eu volto meu fio para trás. Viu como às vezes não dá nem tempo de eu pausar o vídeo? Leonardo vem dar uma interrompida brusca. Agora, eu vou terminar o leque que eu comecei. Passo a minha agulha de volta aqui para essa lateral e termino ele. Porque esse leque aqui a gente começou pelo meio. Vou passar o meu fio aqui, não aqui. Ó, aqui. Pronto, mais um leque bordado. Agora, vamos passar pro próximo. Eu vou fazer esse aqui todinho com vocês, gente, porque o próximo vocês vão fazer sozinhos, os dois últimos, tá? Venho minha agulha pro próximo leque. Subo o fio aqui. Esse aqui eu coloco no meio dele. No primeiro leque, eu coloco o fio do meio no meio dele. Passei o fio para trás, vou bordar, fazer aqui a lateral do leque. Venho com a agulha para frente, retorno o fio pro meio, sempre pegando aqui, ó, na lateral direita da onde a gente passou o fio do meio.
Agora, eu volto a minha agulha por aqui, pelo meio do primeiro leque, que é onde eu vou subir lá pro terceiro agora, ó. Terceiro a gente só usa pra isso. A gente não borda o terceiro leque, tá? Da terceira carreira, não. Passei o fio pra cá, agora vou fazer a lateralzinha aqui do leque. Volto com o meu fio por aqui, vou introduzir ele ali, ó. Onde eu já falei. Passei o fio, volto aqui pra outra lateral do leque, venho com o fio pra frente, introduzo novamente lá. Volto, que agora a gente vai completar o primeiro leque que a gente começou. Voltei, vou introduzir novamente ali sempre do mesmo lado do fio, tá? Ficou assim. Vamos fazer o último. Minha agulha já está lá atrás. Eu já venho aqui pro último leque, assim, bordado. Venho aqui com o fio para o meio. Venho, volto na lateral. Volto com o fio ali no meio. E vou sair com ele. Depois eu tento. Eu vou assim, eu quero assim. Volto a sair com a agulha aqui no meio, para subir lá para o nosso terceiro leque. Nossa, vem cá, agulha. Subi lá pro terceiro leque. Saí aqui na lateral do segundo. Volto o fio aqui para o meio. E vou bordar a lateral aqui do nosso segundo leque, a outra lateral que falta. Volto pro meio. Vou bordar a última lateral aqui do nosso último leque. E vou lá. Ficou dessa forma. Desse jeito, você vai fazer nos outros 3 leques, tá, gente? Eu vou fazer nos meus, vou fazer os meus arremates aqui atrás. Ó, esse aqui é o arremate que eu vou ter que fazer ali da onde a gente começou, né? O fio que ficou solto ali. Vou fazer esse e vou voltar com vocês já com a minha segunda cor que eu vou fazer aqui no cru, tá bom? Faz aí o de vocês, volta o vídeo direitinho, coloca no modo aí mais lento, mais devagar, que você vai conseguir, tá bom? Vamos lá.